Bom dia, queridos irmãos, a paz do Senhor. Que seja um dia abençoado para todos nós. Vamos meditar hoje na palavra que fica em Juízes 1-3. Era então Jefté, o gileadita, valente e valoroso, porém filho de uma prostituta. Mas Gileade gerara Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos desta mulher já grandes, repeliram Jefté e lhe disseram: não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu de diante de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se ajuntaram com Jefté e saíram com eles. Então essa passagem se passa no livro de Juízes. O livro de Juízes relata a época entre 1350 e 1050 anos antes de Cristo, em que o povo judeu ainda não tinha rei. Então Deus escolhia homens capazes, valorosos, para guiar o povo. O povo tinha oscilações na sua comunhão com o Senhor. E nessas oscilações, quando eles estavam afastados, eram invadidos por outros povos. E Deus levantava homens para livrá-los. E um deles foi Jefté. Porém, contudo, mas, são conjunções que denotam oposição ou uma restrição. E sempre existe um porém aí na vida de Jefté, houve um porém na vida de Jefté e pode haver um porém na nossa vida, né? Porém, ele era filho de uma prostituta, não era filho legítimo de Gileade. Então, seus irmãos o expulsaram quando eles estavam grandes, o expulsaram, foram criados juntos, mas quando estavam mais adultos, expulsaram ele da sua família. E ele fugiu para Tobi e se ajuntaram com homens levianos, como Davi também, quando fugiu para a caverna de Adulão, fugindo de Saul, ele se ajuntou com homens que estavam sem empregos, que estavam à parte da sociedade. Mas nós vamos ver mais para frente o que denota, né? Apesar dessas situações, deles estarem com homens não tão educados, né? Não tão dentro de acordo do que se espera, como é que nós reagimos nessa situação? Então essa é a pergunta, né? Como é que nós reagimos numa situação quando somos rejeitados, entre aspas? Muitas vezes, quantos porém você recebeu? Às vezes você tem capacidade, você recebe algum elogio de um lado, mas porém você não tem a qualidade que esperavam de você. Porém você é pobre, porém você não tem cultura, porém você é filho de uma família humilde, né? Porém você é doente. Todos esses poréns que a sociedade te impõe afetam a nossa situação, né? o nosso ser. Como é que você reage a essa situação? Essas situações, muitas vezes vindo, né, do inimigo para te diminuir, para te deixar fraco, e você com essa situação você acaba se tornando às vezes incapaz, se sente incapaz. Você não é incapaz, mas você se sente incapaz, se sente seguro, se sente inferior, a ponto de se retrair e até desistir dos seus sonhos. Como é que você não pode deixar isso acontecer? Você tem que ser um homem forte, valente, corajoso para enfrentar essas situações. O mundo está aí principalmente agora, nessa época de tanta competição, é difícil a gente estar no nível de outros, né, na competição, mas nós temos Deus, nós temos aquele que faz a diferença. E vou te falar uma coisa, Deus, a primeira coisa que Ele quer de você é o caráter. Deus não está procurando uma pessoa super capaz, uma pessoa super inteligente, uma pessoa super culta, que fale de 20 línguas. Ele quer uma pessoa de caráter. E nós e você, com a simplicidade que Deus gosta, mas com o caráter, podemos ser valorizados em qualquer situação.
Então não deixa o mundo te impedir de você correr atrás dos seus sonhos. Não é porque você não fala 7 línguas que você não vai fazer teu sonho. Deus vai te colocando numa situação que as pessoas vão vendo o seu valor. Existe o Jefté, quando ele fugiu, o que aconteceu com o povo de Israel? Eles foram invadidos. E nessa invasão pelos amonitas, o próprio povo, aquele povo que tinha expulsado ele, foi atrás dele, porque ele montou com esses homens, ele montou um exército e eles viram como ele era valente, como ele era valoroso. Esses homens que não valiam, que se juntaram a mas ele tinha uma liderança sobre eles, ele tinha a forma de guerrear, eles viram nele essa situação de valor e não tinha outra pessoa. Então, essa mesma sociedade que te rejeitou um dia, ela vai te procurar. E lá em Juízes 11, 4, 6, fala assim: aconteceu que depois de alguns dias, o filho de Amon pelejaram contra Israel. Aconteceu, pois, como os filhos de Amon pelejassem contra Israel, foram os anciões de Gileade buscar Jefté na terra de Tob. E disseram a Jefté: vem e sê-nos por cabeça, para que combatamos contra os filhos de Amon. Então, dentre os filhos legítimos, não se achou um que pudesse fazer a liderança daquele povo. Eles foram buscar aquele que era filho de uma prostituta. Porque Deus não vê o que o homem vê, Deus vê o coração, vê o caráter da pessoa. E eu quero te falar uma coisa sobre caráter, sobre personalidade agora. Porque são coisas que às vezes é difícil definir o que é personalidade, o que é caráter, se faz parte um do outro. Porque a personalidade, muitas pessoas às vezes têm uma personalidade forte, uma personalidade difícil, e o mundo acha que ela não serve para servir ao Senhor. A personalidade nasce por características genéticas, por questões familiares. Você às vezes nasce com uma determinada genética. Você nasce com uma determinada personalidade. Então, você pode ser uma pessoa de personalidade extrovertida, você pode ser tímido, você pode ser comunicativo, você pode ser reservado, você pode ser uma pessoa muito ansiosa, você pode ser calmo, você pode ser agressivo, você pode ser paciente, você pode ser muito observador, muito detalhista. Então, todas essas características, né, fazem parte da personalidade. E o que você vai fazer? Como é que você vai fazer para mudar essa personalidade para servir o Senhor? Primeiro, Deus não quer que você mude a sua personalidade. Deus aproveita de melhor forma possível a sua personalidade. Por acaso Pedro tinha uma personalidade fácil? Eles eram homens muito destemidos, eram homens valentes, né? Isso é muito bom, mas por outro lado eram agressivos. Pedro cortou a orelha de um soldado, Paulo perseguiu os cristãos. Então, são pessoas que Deus foi moldando a personalidade, aquela parte da personalidade, para que servisse melhor ao Senhor. Mas Deus não muda a personalidade, Ele utiliza a personalidade que você tem para te utilizar da melhor forma. Porque mudar a personalidade é muito difícil, você nasce com ela, é uma característica individual, cada um tem a sua personalidade, não existe personalidade igual. Às vezes filhos, gêmeos, que nascem, gêmeos, têm personalidades diferentes. E isso é uma característica, e Deus não quer mudar, porque isso exigiria um sofrimento muito grande da pessoa. Agora, o caráter que vem, nosso caráter, ele é formado com as experiências vividas, com as experiências da vida, com influências por fatores positivos ou negativos que acontecem na nossa vida. Então, a interação entre você, a pessoa, eu e o ambiente vai mostrar como é que é o nosso caráter.
E diferentemente da personalidade, eu vou te fazer uma pergunta: qual é a personalidade correta? É ser alegre, ser extrovertido, ser tímido, ser comunicativo? Qual é a correta? Não existe uma personalidade correta. Como eu falei, cada um tem a sua e Deus utiliza da mesma forma. Porém, o caráter, esse tem que ser igual para todos que querem servir o Senhor. O caráter não pode ser oscilatório. O caráter tem características importantes que vão de acordo com a lei moral do Senhor. Então, o caráter, nós temos que adquirir aquele que é o caráter do Senhor Jesus Cristo. Mas Deus pode mudar o caráter? Deus pode mudar. Aí sim Deus quer que você mude, né? Deus quer fazer a obra em você e mudar seu caráter. Porque senão Ele não pode te utilizar. Muitas pessoas têm dons, têm habilidades, né? Deus dá tanta habilidade, tanto dom, mas se não tem o caráter de acordo com Deus, acaba não utilizando para a glória do Senhor. Puxa vida, Deus dá habilidades que nasce da forma, quando a gente nasce, né? Tem aquele que sabe cantar bem, aquele que tem capacidade de aprender rápido, aquele que é inteligente, aquele que sabe ensinar, aquele que sabe jogar bola bem, e todas essas habilidades são dadas por Deus de graça. E as pessoas, em vez de retribuírem isso para o bem das pessoas, ficam só utilizando para si próprio, não repassam aquelas bênçãos do Senhor. E sempre as bênçãos do Senhor têm que ser repassadas para os outros. As bênçãos não são para nós. Nós temos que abençoar os outros, né? Deus fala em Lucas 10, 27, respondeu-lhe ele: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, ao teu próximo como a ti mesmo. Vamos lá, você tem que amar o teu próximo como a ti mesmo, mas se você está nessa situação dos poréns da vida que te destruíram, como é que você vai amar o próximo se você não ama a si mesmo? Primeira coisa, a gente tem que aprender a amar a nós mesmos. E com isso, para que isso ocorra, a gente tem que ser forte, porque quando vier os poréns, os contudos, né? Mas, todavia, essas restrições que te jogam, você tem que estar forte para lutar contra ela, para poder achar que você tem valor, sim, que não é aquilo que a sociedade quer de você, mas é o que Deus quer de você. Nós temos valor para Deus. Todos nós temos valor. Deus morreu por quem? Deus criou. Quem nos criou? Deus. Quem morreu por nós? Deus. Jesus Cristo. E você acha que você não tem valor para Ele? Agora, nós todos somos valiosos, independente de estar doente, de estar pobre, de estar sem dinheiro, né? Passando necessidade, independente de estar rico, independente de qualquer coisa, nós temos valor para Deus. Não é porque você está passando uma situação difícil que você não tem valor para Deus. Não é porque você é rico que você não precisa mais de Deus. Porém, nós não temos só que ter valor. Nós temos que ser valiosos para o Senhor. E ser valiosos para o Senhor, nós temos que ser valorosos para o Senhor. Então, Deus nos dá valor e nós temos que ter caráter. Nós temos que ser valorosos para Deus, para que Ele possa utilizar nós da melhor maneira possível. Como a gente estava falando dos dons, você tem o dom, mas você não tem o caráter, esse dom não vai ser bem utilizado. Pode até atrapalhar, porque Deus às vezes dá o dom, quando a gente se converte, Deus, através do Espírito Santo, nos dá dons, né? Dons de línguas, dons de cura, dons de visão. E se seu caráter se desvia, você acaba tendo esse dom e utiliza de uma forma, olha, puxa, ele fez isso, mas quando as pessoas veem o teu modo de vida, se decepcionam com o nosso modo de vida, e aquele dom que era maravilhoso acaba até afastando as pessoas. Por isso que a gente tem que entender que nós temos que ser valorosos para o Senhor. Nós temos que ser homens de caráter, homens corajosos. Lá em Hebreus 11, 32 a 34,
fala sobre homens que viveram da fé, né? Já antes do 32 vem falando, mas do 32 em diante ele cita Jefté. E que mais direi? Que mais direi? Certamente me faltará tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram os reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam as bocas de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza, tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Então, dentre esses valorosos, Deus cita quem? O filho de uma prostituta, o filho bastardo, que não tinha direito à herança. Deus vai e pega, pinça pessoas que ele tem confiança pelo caráter da pessoa, por ele ser uma pessoa valorosa, não porque ele seja o melhor do mundo, porque Deus dá sabedoria, Deus dá inteligência. Você não tem, você peça a Deus que ele vai te dando. E a cultura, né? Você vai lendo a Bíblia, você vai ficando mais culto, Deus você também vai buscar, né? Você tem ânimo para estudar, porque não é correto só porque você é uma pessoa de caráter, também ficar parado e não querer aprender, não querer falar melhor, não querer estudar. Deus quer se cuidar, né? A mulher tem que se cuidar. Deus quer das pessoas que elas estejam bem. Então não pode ser uma desculpa também você ser valoroso e você não querer crescer. Você tem que ir atrás para você crescer, para você poder cumprir melhor aquilo que Deus tem posto na tua mão. Mas realmente tudo isso só vale se você for de acordo com a vontade de Deus, se você for um homem de caráter, homem valoroso, homem corajoso, né? Você às vezes tem uma personalidade mais tímida, mas Deus vai te dar coragem. Você tem uma personalidade mais agressiva, Deus te dá mansidão, como fez com Paulo, com Pedro, que eram tão agressivos e foram moldados pelo Senhor. Porém, Deus manteve a personalidade deles de serem homens destemidos, de irem lá atrás, né, buscar o campo, para abrir o evangelho para os judeus, para os não judeus, para percorrer cidades, percorrer países. Assim Deus vai ajudando. Moisés era uma pessoa, fala que era a pessoa mais humilde do mundo, né? Lá em Números 12, 13 fala: era o varão Moisés muito manso, mais que todos os homens que havia sobre a terra. Em outra versão fala: ora, Moisés era um homem comedido e humilde, mais que qualquer que havia na terra. Então Deus usou homens, né, de personalidade forte, mas usou Moisés, uma pessoa humilde, que foi o maior líder. Mas Deus deu sabedoria, Deus deu capacidade para que ele pudesse gerir todo aquele povo. Nós temos a mania nós gostamos de ouvir aquilo que nos agrada. Então vem a palavra do Senhor e que se começa a mexer com alguma coisa, com alguma situação que está muito intrínseca na nossa vida, uma personalidade, um gosto, aquilo que está desviando o nosso caráter e fala contra, a gente não gosta de ouvir. Mas Deus não está aqui para agradar o nosso ego, mas para nos orientar para a salvação, para orientar um viver digno, para aprendermos não só que temos valor, mas que somos homens e mulheres valiosos, pessoas de caráter, e assim agradarmos a Deus. Então Deus vem com a palavra para não agradar o nosso ego, a nossa carne, para modificar a nossa carne, para agradar ao Espírito, que seja o mesmo Espírito, o Espírito nosso, em comunhão com Deus. Então, irmãos, eu queria dizer para você que você pode mudar a tua personalidade, mas você não mude o caráter que Deus quer de você. O caráter nosso tem que ser igual, dentro do igual de Cristo. Todos nós temos que ter o caráter de Cristo.
Deus vai te usar conforme você é. E o caráter você tem que buscar ser aquele que Jesus Cristo deixou de exemplo aqui na terra. Amém, irmãos? Que vocês tenham um domingo, como eu falei, abençoado. Que o Senhor, eu vou fazer uma oração para que, Deus possa nos abençoar nesse dia e que possa mudar a forma da gente viver de acordo com o que Ele quer. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, meu Deus, pela Tua palavra, que ela possa nos corrigir realmente, que ela possa nos trazer à luz aquilo tudo que o Senhor quer, que o Senhor possa nos ensinar, nos dar força, Pai, para combater a carne, aquilo que impede o nosso melhor trabalho, Pai. Que possamos ter o caráter do Senhor Jesus Cristo e que possamos ser melhor aproveitados por Ti, Senhor meu Deus. Muito obrigado por tudo que o Senhor já tem feito, por todas as salvações que o Senhor nos livra, por todos os livramentos, Pai, por todas as situações que a gente nem percebe, o Senhor tem nos livrado, apesar de às vezes não estarmos de acordo com o Senhor queria, Pai. Muito obrigado por o Senhor nos valorizar, Pai. Muito obrigado e amém. Amém. Que Deus abençoe todos, que tenham uma semana cheia de vitória e coragem, força, e você não vai se abater agora quando vier o porém, o contudo, todavia, porque Deus é maior que todas essas contrariedades que o mundo quer te pregar para você. Que Deus abençoe.